Você, periodontista, quando vai fazer um acesso no palato para tirar um enxerto de conjuntivo e utilizar em qualquer cirurgia, você não tem medo de, ao incisar o palato, pegar a artéria palatina? Há uma forma de gerarmos um guia para que isso não aconteça. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como. Antes de a gente explicar direitinho como que a gente faz o planejamento desse guia no computador, é importante a gente entender algumas coisas. E a mais importante delas é a gente entender a anatomia de onde essa artéria está. A artéria palatina maior ou artéria palatina descendente é um ramo terminal da artéria maxilar, que é o ramo da artéria carótida externa. Ela segue o trajeto, saindo na sua origem a partir da artéria maxilar, na fossa pterygopalatina, desce pelo canal palatino maior ou palatino descendente, junto com o nervo palatino maior e as suas veias que acompanham. Depois ela sai pelo forame palatino maior na região posterior do palato duro, lá na região do segundo molar superior, perto do ápice do segundo molar superior, e corre anteriormente sobre o palato duro, irrigando a mucosa palatina, a gengiva do palato duro e a porção óssea subjacente dessa região. Acompanhando a artéria palatina maior, a gente tem o nervo palatino maior, que é um ramo do maxilar, do V2, o segundo ramo do trigêmeo, e nessa região a gente tem uma vascularização grande por tudo isso. E é importante, quando a gente desenhar o nosso guia, quando a gente incisar o palato, a gente ficar um pouco longe dessa região. Se a gente gerar um guia que encaixe nos dentes e que no palato tenha uma abertura de onde a gente deve incisar, a nossa cirurgia fica mais fácil e fica mais previsível. Eu vou te explicar bem certinho como, utilizando o software Blue Sky. Depois que a gente utiliza esse software, a gente gera um arquivo tridimensional e lá no Mesh Mixer eu vou cortar ele, porque normalmente esse guia, quando ele é desenhado no Blue Sky, ele fica um pouco maior, e a gente dá o acabamento lá no Mesh Mixer e a gente pode, no nosso consultório mesmo, ter uma impressora e imprimir esse nosso guia, não gerando nem custos para nós no nosso dia a dia. Deixa eu abrir meu computador e eu vou te explicar isso, como é que a gente faz. Bom, pessoal, para eu explicar direitinho, eu vou utilizar um caso que eu planejei implantes, enfim, que vai ser legal para a gente poder gerar esse guia para remoção do enxerto de conjuntivo. Nessa cirurgia desse paciente, a gente precisou utilizar um enxertinho de conjuntivo numa extração, então eu vou pegar esse caso e vou utilizar ele para a gente gerar esse guia do palato, que é bem legal. E tem umas etapas que a gente tem que cumprir. Então, é o seguinte, eu vou abrir aqui, eu vou pegar aqui na aba de superfícies, vou minimizar o osso por enquanto, vou tirar os implantes, nesse caso eu só quero gerar um guia de palato. A gente poderia utilizar o guia de implantes e já nesse mesmo guia, na região onde a gente tem no palato, onde a gente quer remover o nosso conjuntivo, já fazer uma janela, utilizar o guia para as duas funções. Mas eu posso fazer um guia simplesmente para ter a região que seja interessante, a gente fazer o acesso fugindo da anatomia da artéria. Então é bem interessante. Então, para isso, eu vou ir na lista de implantes, vou minimizar esses meus implantes, na verdade eu vou apagar eles todos, para ele não nos atrapalhar, e eu vou desenhar então como que vai fazer e que regiões que a gente tem que acessar e visualizar para ser mais fácil, né, a gente conseguir desenhar esse guia. Inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou colocar aqui nessa pré-definição, a gente vai aqui em ver, e eu coloco em perspectivas, eu sempre deixo nessa região de tangencial 3 para quê? Para que eu tenha 5 abas de visualização e essa da esquerda ter 3 cortes para a gente poder trabalhar. Depois disso, eu vou marcar essa linha aqui nessa janela aqui do meio, mais perto da região onde a artéria está passando. Aqui, se a gente começar a visualizar um pouquinho para trás, ó, na região onde seria a artéria, como esse corte ele acabou não visualizando o trajeto dela, é melhor a gente colocar essa linha um pouquinho mais para dentro, que a gente consegue visualizar exatamente o forame e o trajeto dessa artéria. Então a gente vai aqui em cima e clica em desenhar a curva panorâmica. Então eu vou desenhar nesse lado aqui. Eu vou fazer a remoção do meu enxerto nessa região aqui. Então eu vou desenhando a nossa curva e quando eu chegar nesse lado aqui, ó, eu vou fazer essa curva desenhar um pouquinho mais para dentro. Dou 2 cliques e a gente vai conseguir então deixar desenhado mais ou menos na região da artéria. Eu posso até mexer um pouquinho nesses pontos aqui, ó, para poder ser mais fácil a minha
visualização. Então a gente vem aqui na região da artéria, que ela é, como eu falei, na região do segundo molar mais para palatino. A gente vai correndo, deixa eu só tirar essas linhas aqui para a gente facilitar a visualização. E eu vou correndo e a gente consegue ver que tem o trajeto dessa artéria nessa região aqui, ó. Então, bem certinho a gente consegue visualizar. Bom, e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser marcar o nosso nervo, o trajeto desse nervo, para facilitar, então, a gente não desenhar o corte do nosso guia em cima dessa região anatômica ali das artérias do nervo. Então, o que a gente faz? A gente marca, então, essa linha. Depois de marcar essa linha, a gente vem aqui na região onde seria mais ou menos a saída do nervo, que é na região, como eu falei antes, ali do segundo molar. Eu venho mais ou menos aqui e vou procurar onde está a saída. Então, ele está mais ou menos aqui nessa região. Eu vou procurar aqui em painéis a lista de nervos. Ele vai aparecer aqui no lado direito esses nervos. E eu vou clicar adicionar nervo. Quando eu vou adicionar nervo, ele me aparece na pontinha do meu mouse uma cruz. E eu vou, então, delimitar o trajeto desse nervo nessa região. E o interessante é vamos começar por uma região fora do meu STL. Ou seja, quando eu visualizar no 3D o trajeto do meu nervo, eu consigo, fora aqui na região do palato, visualizar a saída. Então eu começo a marcar ele aqui, ó. Fora dessa linha verde, que seria o meu STL. Então eu começo clicando aqui, vou vindo, vou acompanhando aqui o nervo, eu posso rodar o meu escudo para poder continuar a marcação do nervo, e eu vou até aqui em cima. Quando eu dou um duplo clique, ele marca o meu nervo. Então a gente consegue visualizar bem certinho onde é a saída do nervo. Ele marcou com uma espessura de 2,5, eu achei ele um pouquinho largo, ele deve ter um pouquinho menos. Então a gente pode diminuir, a gente consegue visualizar que ele diminui um pouquinho esse nervo para uns 2 milímetros. Eu acho que mais ou menos é adequado, é isso que a gente consegue ver. Então, junto com o nervo, a gente tem a artéria, como eu falei, a veia. Então é importante a gente fugir desse nervo na hora que a gente for desenhar o nosso guia. A outra etapa que é interessante depois da gente então delimitar a curva e marcar o nervo é a gente visualizar a área onde a gente vai remover esse enxerto. Então isso é legal porque a gente consegue, a partir desse corte que eu fiz, ó, eu vou colocar um pouquinho aqui para dentro também, a gente consegue essa área do palato ver a espessura que a gente tem de tecido mole para trabalhar. Então quando a gente for acessar, a gente pode desenhar o guia mais próximo da área onde a gente tem uma espessura maior de tecido conjuntivo. Como a gente já linkou o STL com a tomografia, a gente tem essa espessura da região do osso até o STL. Então a gente vai correr aqui nessa região, ó, vamos para frente, e a gente consegue visualizar. Então aqui olha a espessura que a gente tem. Vou maximizar para a gente poder ver. Eu vou fugir da minha artéria, vou vindo para frente, olha só essa região, como eu tenho uma espessura grande para poder remover o meu enxerto conjuntivo. Eu até posso utilizar essa ferramenta de medida, então pegar dessa região, vamos pensar aqui, até o meu STL, que seria a mucosa do meu palato, eu tenho aqui ó, nessa região, por exemplo, em torno de 8,94 milímetros de espessura. Eu vou continuar correndo aqui, ó. Eu tenho áreas onde eu tenho mais ou eu tenho menos, ó, aqui nessa região, por exemplo, de pré-molar ali, que é onde a gente vai extrair esse dente. Posso fazer uma medida e eu tenho em torno de 6,44 milímetros de espessura. Então é bem confortável eu já ir para a cirurgia sabendo quanto de enxerto conjuntivo eu tenho para poder trabalhar. A próxima etapa, então, seria a gente desenhar o nosso guia na região dos dentes. A gente está aqui no módulo do Sky de implantes. Provavelmente o nosso software ele vai desenhar, ele vai sempre nos perguntar cadê os implantes e tal, mas a gente vai passando etapas e a gente desenha esse guia sem a perfuração dos implantes. Então vamos lá. Aqui nesse cantinho da direita eu vou minimizar e maximizar, cheguei aqui nessa região aqui para ver o STL e vou desenhar onde vai ser o meu guia. Então, meu guia, eu imagino sim que seja interessante a gente fazer ele ou só encaixado nesses dentes aqui dessa região, ou a gente pode fazer ele encaixando nos dois lados. Então eu vou desenhar ele como se fosse encaixado nos dois lados. Talvez o software ele desenhe diferente do que eu fiz, porque ele não tem implantes, enfim, mas eu vou ensinar para vocês para como recortar ele lá no Mesh Mixer depois. Mas vamos lá. A gente vai no painel de guia e vai nessa aba de desenhar curva. Quando ele vou desenhar a curva, ele está clicado aqui em azul. A próxima etapa, então, é a gente desenhar o nosso guia, para onde é que a gente quer que ele encaixe em dentes, na região do palato, enfim. Como que a gente vai fazer? A gente vai em desenhar curva, a gente clica no Shift e aí vai aparecer uma cruz nessa região. E a gente vai desenhar onde a gente quer
que esse guia fique. Então aqui a gente precisa que essa região onde nós vamos incisar esteja contemplado com o nosso guia. Então vamos desenhar e eu queria que ele encaixasse nos dentes do outro lado para ficar estável. Então vamos fazer esse desenho aqui, fugindo da nossa artéria, encaixando nos dentes e depois eu vou editar essa minha curva. Então aqui a gente está vendo, ele mostra umas bolinhas onde eu posso editar, ou seja, movimentar, clicar com o botão da esquerda e mexer as bolinhas para até onde eu quero esse meu guia. Então vamos movimentar aqui e visualizar. Aqui tem umas bolinhas fora do lugar. Eu só vou deixar do outro lado para estabilizar esse meu guia. A gente pode fazer ele maior ou menor, vai depender muito de como que as pessoas querem o seu guia. Eu preciso só essa região aqui esteja contemplado pelo meu guia. Como o nosso guia aqui ele não vai ter implantes, talvez o nosso software desenhe diferente um pouquinho aqui, mas para nós não tem problema. Se ele ficar maior do que a gente desenhou, depois a gente vai lá no Mesh Mixer e a gente recorta o tamanho que a gente quer esse guia. Se fosse o ideal, a gente ia fazer desse tamanho o nosso guia. A próxima etapa seria o quê? Seria a gente desenhar a área onde eu vou incisar, uma perfuração no meu guia. Como que eu faço isso? Eu clico com o botão da direita em cima do meu modelo STL e abro uma aba de adicionar janela. Clica em adicionar janela, ele vai fazer aqui um objeto tridimensional que na verdade, ele basicamente vai fazer uma booleana no meu guia, ou seja, ele vai perfurar o meu guia para que eu tenha exatamente a área onde eu tenho que incisar. Então, fugindo bastante dessa região da minha artéria. Então, agora eu vou movimentar ele para onde eu quiser e também eu vou me preocupar em colocar a angulação dessa minha perfuração pensando em como o meu bisturi vai entrar na boca. Eu tenho o palato do meu paciente, o meu bisturi ele vai ter que entrar lateralmente. Então eu vou pensar o jeito que esse meu bisturi entra mais facilmente. Então provavelmente é nesta forma. Um pouquinho girado aqui, né? Porque o paciente tem aqui os lábios, a gente precisa afastar bem. Então, mais ou menos desta forma. Eu vou colocar a entrada para facilitar. Eu vou aumentar um pouquinho, porque esse meu objeto aqui ele tem que perfurar o meu guia, transpassar o meu guia. Então, ele tem que ser um pouco maior do que a espessura que ele vai ser feito. Vou aumentar também um pouquinho o tamanho. Isso vai depender um pouco de quanto tecido eu preciso. Se no caso aqui vai ser para um dente só, pode ser um pouquinho até menor que isso. Mas isso vai depender de cada caso. Você pode fazer essa perfuração maior ou menor. Ok? Acho que mais ou menos assim. Eu vou agora nessa aba de criar guia cirúrgico. O nosso software nos avisa que a gente não tem os implantes colocados, mas foi propositadamente. Então eu só vou dando o ok. Bom, o nosso software desenhou um guia bem grande aqui, não tem problema. Então a gente desenhou ali o que a gente queria, mas o software não entende às vezes isso, porque é um pouquinho diferente do que a gente teria que fazer, mas não tem problema. Então o que a gente vai fazer? A gente vai exportar esse guia mesmo e, como eu falei, a gente vai lá no Mesh Mixer e a gente vai cortar o tamanho que a gente quer exatamente esse guia. Então a gente vai lá na ferramenta de ficheiro e exportar dados, e escolhe exatamente os dados que a gente quer exportar. Bom, a gente trouxe para o Mesh Mixer o nosso arquivo que foi exportado e agora a gente vai editar e cortar ele até onde a gente quer. Então assim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar a área que eu quero onde meu guia vá. Então vou pegar a ferramenta de Select, vou selecionar a região ali onde eu quero, vou até o encaixezinho aqui na oclusal dos outros dentes, e aí eu vou apagar essa área que não é interessante para nós. Eu posso apertar a tecla X ou Delete. Então, se eu quiser tirar mais um pouco, aqui também eu continuo selecionando a área que não é interessante para a gente. E talvez dessa forma seja legal já a gente trabalhar. A outra etapa é a gente fechar então, essas áreas que acabaram ficando abertas com o nosso recorte. Onde a gente vai? Aqui no Análises, Inspector, e ele vai nos mostrar esses nossos círculos azuis, onde a gente quer que o nosso buraco feche. Se a gente não recortou adequadamente e tiver alguma área que fique próxima entre uma malha e outra aqui, a gente pode auxiliar esse nosso fechamento
criando pontes. Então vamos pensar assim, provavelmente nesse caso ficou mais fácil, ele vai fechar adequadamente sozinho, mas eu poderia gerar pontes. Eu seleciono uma área e a outra área e eu crio uma ponte, que é um bridge para fechar. Então eu crio aberturas, então uma abertura aqui, vamos fazer mais uma ponte aqui, ó. Dou o select aqui e o select do outro lado, edit bridge, crio uma outra ponte aqui e aceito. E vamos ver se ele vai fechar. Vou novamente aqui no Analysis Inspector, ó, e ele criou esse rosa, normalmente é alguma parte da malha que não tá legal. Eu dou OK, ele já vai fechar aqui também. Vou aqui, ele fechou para nós. Aqui também, vai fechar essa área aqui. E dou o outro para fechar essa outra área aqui na região mais posterior. OK. Aqui, ó, ele deu ainda um errinho aqui naquela bolinha rosa. Eu posso selecionar essa área aqui e cortar e fechar, ou dar uma outra função que chama de Erasing Fill e dou OK e ele fechou. A gente ficou com umas abas meio cortantes aqui. Agora eu vou lá no meu escultura, e eu vou melhorar um pouquinho essa borda para não machucar o paciente, às vezes com a língua, então vou fazer isso aí agora. Ok, então fiz a escultura, né, das bordinhas para não ficar tão cortante e a gente está com o nosso guia pronto. Então aqui nessa região aqui dessa perfuração é onde a gente vai fazer a incisão no nosso palato para remover o nosso enxerto, sempre cuidando de ficar longe da nossa artéria. Então a gente vai para a cirurgia muito mais tranquilo, a gente consegue delimitar esse nosso corte bem mais facilmente e de uma forma simples, fácil, utilizando um software gratuito, com só a gente pagando uma taxa de exportação do Blue Sky. E depois no Mesh Mixer, que também é um software gratuito que a gente não paga para trabalhar, eu tenho nosso próprio guia para fazer essa incisão e a gente pode, no nosso consultório, ter uma impressora, imprimir esse guia e com um custo bem pequeno, fazer a nossa cirurgia com grande previsibilidade, cuidando então com todas as estruturas nobres que tem nessa região. E aí, galera, isso foi legal para ti? Você conseguiu aprender como fazer isso? Ou pelo menos a gente conseguiu entender nas nossas cirurgias de remoção de conjuntivo, a anatomia certinho, visualizar. O software ele vai servir para a gente desenhar o nosso guia, mas ele também serve para nós começarmos a nossa cirurgia já com mais tranquilidade, vendo exatamente onde a artéria palatina está e a gente conseguir, né, na nossa incisão, fugir desses vasos e prevenir que a gente tenha algum acidente vascular, com sangramento no pós-operatório, e que a gente tem que, na correria, resturar ou, enfim, fazer alguma coisa para parar esse sangramento. Se esse vídeo foi legal para você, se inscreve no canal, deixe seu like e comenta. Há alguma outra forma de a gente ter essa previsibilidade na nossa cirurgia de enxerto de conjuntivo? Fala para nós, escreve ali embaixo nos comentários. Até mais!